civil no Mas, Carol, foco. vamos colocar como ponto de partida, então, a mega operação que aconteceu esse ano, porque eu acho que foi uma virada de chave, porque todo mundo passou a debater isso. De um lado, principalmente a esquerda falando que precisa ter mais inteligência, que não é assim, não é uma coisa brutal, e direita, e pela primeira vez a própria população falando, não, a gente concorda com o que foi feito. O que a gente tem que falar sobre essa tal da inteligência? Precisa ter mais inteligência. Eu falei com o governador, falei com o secretário, falei com muita gente lá do Poder Público e falou, meu, a gente não foi só a operação. A gente está 1 ano e meio trabalhando para fazer essa operação. Ele tá certo ou falta mais inteligência mesmo, Joel, Carol? Ô, Carol, só te perguntando uma coisa assim, já entro no assunto, tá virado só. Você fala desses 36%, desde o indiciamento do cara até o trânsito julgado. Não. O nosso indicador é a denúncia. São os homicídios que foram denunciados pelo MP. Tá. Que tiveram inquéritos considerados suficientes para serem denunciados. Tá. Porque se a gente jogar para o trânsito julgado aí é menor ainda. Exatamente. Cara, eu acho, pensa, Vilela, em todo mundo do Brasil no mar, à deriva. Tá. Aí tem um fio assim em cima, estoura o fio, e a eletricidade cai no mar, todo mundo toma um choque. E alguém tira. O que foi a mega operação pro Brasil foi isso. Foi um choque que foi dado em todo mundo, pro lado das pessoas criarem uma consciência de que, assim, há alguma coisa muito errada acontecendo no nosso país e a gente perdeu o controle. Independente agora do posicionamento sobre as 120 mortes, do que aconteceu e tal. Eu falo do choque popular que foi aquilo, entendeu? Uhum. Mesmo a pessoa mais sanguinária, a hora que ela vê aqueles 120 corpos, alguma coisa mexe com ela. E pode ser para ela... mas ele entende que vendo aquilo, ele fala assim, isso aqui não é normal. Isso não teve batalhas na Guerra da Síria que não morreram 120 pessoas num dia na mesma localidade. E aquilo ali serviu pra gente discutir a segurança pública. Claro que a Carol vai falar mais sobre a questão da inteligência e tal. Não deixou de ser usada a inteligência ali no Rio de Janeiro. É que quando a gente fala assim, tem que ter mais inteligência, não sei o que, parece que os caras fizeram aquilo sem inteligência. E não é verdade, eles fizeram, houve todo um trabalho de inteligência, essas coisas. Tanto que isso se enquadra dentro de várias operações que estão acontecendo também, que realmente prenderam pessoas sem dar um tiro fora ali da favela, tudo bem. Mas eu acho que o que a Carol fala, o que eu penso também, é que a inteligência ela tem que se sobrepor ao combate e à letalidade. E às vezes até evitar o combate. Exatamente, porque pensa assim, cara, se você tá no CEAGESP e você tá com um problema que um monte de fruta podre tá sendo deixada todo dia ali e tem um monte de rato. Se você colocar 10 pessoas ali pra tirar os ratos ou pra matar os ratos, daqui 10, 15, 20 dias vai voltar esses ratos. Não comparando ninguém com rato não, pelo amor de Deus. É uma metáfora. Que fruta todo mundo come. Exatamente, é bom deixar claro. E as frutas ali. Cara, agir com a inteligência é você tentar descobrir quem coloca as frutas ali para não colocar mais. Exatamente. E criar um ambiente possível que essas frutas nunca cheguem ali porque elas vendam o que tem que vender, que otimize, que essas frutas vão para outro lugar e que os ratos sigam seu rumo fora da CEAGESP. Você precisou tirar os ratos? Precisou, cara. Pensa nisso como combate à letalidade. Tá. Mas isso resolveu o problema? Isso assustou os ratos por alguns dias, ou o ninho de rato aqui e tal. Então a inteligência, ela passa a pensar como essa fruta chegou ali, como esses ratos chegaram ali, e como fazer para evitar tudo isso. Então é uma inteligência de longo prazo. Um exemplo é que se não entrar munição na favela, o fuzil serve de tacape. É verdade. É isso. Entende? E eu queria pegar o gancho, acho que primeiro... Só acrescentar para você também falar sobre qual é o limite do uso da força também, né? A gente está falando de inteligência versus o uso da força. Perfeito. Primeiro, acho que dizer que assim, a situação do Rio é muito difícil. Então, assim, eu acho que vir num lugar dizer eu tenho a solução, não existe. E pra gente que mora longe, mora aqui, é difícil de entender, né? Imaginar... Um lugar totalmente dominado... Então, o que aquelas pessoas vivem, né? Aquela pessoa que vive ali e que tem que pagar 2 vezes mais para ter seu gás, para ter a internet. E que a filha dele pode
tá em risco. Não consegue ir para outro território. Então, é muito grave. É uma perda de soberania mesmo, como a gente tem ouvido quando o crime organizado faz isso. Então, a gente entende quando a população aceita e tal. Também entende que não dá para entrar numa situação dessa sem usar força, né? Então, eu acho que isso não dá. A gente viu o nível de poderio bélico ali do Comando Vermelho naquela operação. Foi brutal, né? Com drone e lança-granada, a quantidade de fuzis. Então, a questão é... O que a gente prioriza, né? E eu fiquei pensando muito, me perguntaram muito, bom, o que fazer, né, com o Rio? Eu falei, o que fazer com o Rio? Eu não sei exatamente, mas vamos pensar. E acho que aí o exemplo que você passou a bola e levantou a bola para mim, que é a questão das armas, né? Pô, aprenderam 93 fuzis. É bastante fuzil. 93, né? Mas... a gente viu ali um perfil diferente desses fuzis, né? O pessoal lá da delegacia mostrando fuzil montado, que a gente chama fuzil fantasma, feito agora com peças e tal, papapá. Beleza. E agora? Né? Vamos falar de inteligência. Bom, o que a gente faz com esses fuzis? Porque, por exemplo, na segurança pública, a apreensão de arma, ela é um fim em si mesma. Beleza, apreendeu, resolveu. Só que assim, a gente não olha, por exemplo, vamos analisar, tem 3 ou 4 que seguem o mesmo padrão, por exemplo, desses fuzis aqui que foram montados. Tem alguns que não são montados, mas que tem a registro, a marca, a numeração suprimida, que a gente pode tentar resgatar essa numeração e rastrear junto, por exemplo, ao banco de dados do Exército, para saber se ele foi vendido para quem, se ele é um fuzil institucional que de repente foi desviado de alguma polícia e tal. Então eu estou dando exemplos do que a gente pode fazer em termos de inteligência com a arma apreendida para conseguir resolver. E aí eu tenho um exemplo, que não é o caso do Rio, mas tem uma operação que aconteceu em dezembro de 23, chama Operação da Corvo. Ela começou com uma apreensão da PRF na Bahia. Eles apreenderam lá, sei lá, umas 10, 15 pistolas croatas. Estavam com a numeração raspada. Aí o que eles fizeram? Mandaram para a Polícia Federal, vamos tentar reconstituir o número de série e tal, e rastrearam. Eram croatas. Essas armas fizeram a conexão com a Croácia. A Croácia informou que tinha sido vendido para uma empresa do Paraguai. Nossa. E aí eles entraram em contato com a polícia paraguaia, com o exército paraguaio, identificaram aquela empresa comprava armas croatas europeias para mandar para o Brasil para abastecer o Comando Vermelho, né? E aí essa operação conseguiu chegar onde? No dono da empresa paraguaia. Então, esse eu acho que é um exemplo que ilustra, quando a gente fala de inteligência, não é... Você precisa aprender e eventualmente você vai precisar usar força para tirar de circulação. O que acontece é que no nosso caso, a gente tem a ver com investigação e com inteligência. A gente pega esses fuzis, deixa lá, ou jogado num lugar que ele pode ser roubado de novo, ele pode ser desviado, porque a gente tem problemas disso, várias armas, casos de furto de armas, por exemplo, que estão em delegacias. Então, pensando no Rio, se a gente começar a fazer mais operações como essa, a gente conseguir colocar todas as polícias do Brasil rastreando as armas, conectadas com a Polícia Federal, com a Interpol, com a ATF, que é americana, a gente vai começar a fazer operações para aprender de onde a arma vem, da torneirinha ali. E aí a gente enfraquece no médio prazo o poderio bélico do Comando Vermelho. Então, é claro que eu não resolvi o Rio, tá? Eu sei disso, mas assim, eu acho que esse é um exemplo bacana e a gente fala muito pouco disso. Então, a gente precisa dar condição para as polícias fazerem rastreamento e esse é um tipo de inteligência que dá para fazer, a gente tem condição e a gente acaba parando ali no número de quantidade de fuzis apreendidos como resultado da operação, entendeu? Não, então, isso é uma fita que aí a gente tem que colocar um pouco de política no meio, né? O que a Carol falou é o ideal. Deveria ser feito muito. Eu tenho conversado com muita gente, debatido, e aí às vezes você vê que o discurso da pessoa é austeridade fiscal, tirar o Estado das coisas, cortar dinheiro e tal. Como que o cara quer que a segurança pública funcione, que é algo que tem que usar muito recurso de dinheiro, porque para você fazer esse tipo de investigação, você mobiliza polícias de 10 estados, federal, forças armadas, e você quer fazer isso com austeridade fiscal, você precisa injetar dinheiro. Então, hoje eu só debato de segurança pública com a pessoa que fala que o Estado precisa usar o dinheiro, investir o dinheiro em serviços básicos. Caso contrário, você tá falando para mim que tem que fazer uma coisa que tem que gastar dinheiro. No diálogo com a segurança, com os políticos, a gente vive no Brasil, existe um populismo político gigantesco em cima da segurança pública. Porque as investigações, elas demoram para ser feitas, elas são custosas para ser feitas, não só de dinheiro, mas na questão de dinheiro e tal, de efetivo. Só que o problema mais custoso dessas investigações é o resultado político delas. Porque os crimes continuam acontecendo, e aí o que o político faz? Ele quer
meter o resultado na hora pra ganhar popularidade. E letalidade policial, pra você ganhar popularidade no Brasil, é gigantesco a efetividade disso. O Cláudio Castro, ele tava morto-vivo. Depois dessa mega operação, ele ganhou 1 milhão de seguidores no Instagram. Ele só perdeu pra moça que não deu espaço no avião pra criança. Foi. Entendeu? E aí, o que acontece? Pra gente aumentar essa inteligência policial, fazer esse trabalho, pra que, obviamente, depois que entrar lá na PEN, no Complexo do Alemão, você tirar essas 93 armas e eles não tiverem como repor, nem elas, nem o material, nem as pessoas que estão chegando de fora pra lá, aí sim você tá dando uma pancada muito forte, porque é uma pancada que o cara não vai conseguir repor. É como se você estivesse tirando o estoque daquele supermercado e não deixasse repor esse estoque. Uma hora ele vai acabar, porque material humano e material, né, arma, essas coisas, não é pra sempre, ela não se repõe sozinha. Então tem essa questão que pra mim é uma grande... É uma questão que veta a outra, né? O populismo político, ele precisa da letalidade policial para ganhar, enfim, para ganhar audiência, para ganhar popularidade, enquanto a investigação policial, muitas vezes ela vai durar 1 ano e meio para prender o cara. E aí quando chegar um cara que vai preso mesmo, que tem dinheiro, igual o cara que mexe com banco, essas coisas, o cara fica preso 6 dias, que fica preso worcado, e é solto. Então, assim, cria uma dissonância entre o que é preciso ser feito e o que os políticos fazem para poder se reeleger. Os políticos nossos têm muita culpa em cima disso daí, Sem nosso dúvida. sistema. Cara. Eles capitalizam muito em cima dessa ideia, né, de vão fazer operação, matar muito. E eu acho, Vilela, uma outra coisa também, estava ouvindo aqui o Joel e estava pensando, que é, beleza, estamos falando de investigação, né? Então, acho que a primeira coisa, como sociedade, a gente precisa cobrar melhor. A gente está com muito medo, mas... E a outra questão é entender que, por mais que o crime organizado esteja forte, e está mesmo, o dia a dia não é só crime organizado. E a segurança pública tem a ver com o policiamento do dia a dia. Então a gente está aqui falando de fuzil, das tropas especiais que entram, né, na comunidade no Rio, mas tem um dia a dia, um rame-rame ali da segurança pública, que é o policial, esse que a gente começou falando, fardado, que fica fazendo aqui na Giovanni Gronchi, a patrulhinha dele ali e tal. Esse cara não é o especializado, ele não é a rota, ele não é a Rocan, ele é força patrulha. E ele talvez passe a vida sem dar um tiro. Ele vai fazer um trabalho ali de dia a dia que é abordar as pessoas, né? Fazer a segurança e não tem glamour, porque ele fica ali parado fazendo o patrulhamento ali. Então a gente também precisa olhar para esse cara é que segura a segurança pública. Então quando a gente for pedir, a gente precisa, tá bom, precisa de rota, precisa de BAEP, aqui em São Paulo precisa, mas precisa de força patrulha, que é esse policial do dia a dia, que ele esteja bem preparado, porque esse cara vai ouvir, vai abordar o filho de juiz, vai ouvir, você sabe com quem você está falando? Ele vai precisar saber como lidar, ele vai na quebrada abordar, ele tem que ser muito bem treinado, ele vai ter que usar a força, na hora que ele aborda alguém, ele não sabe se o cara tá armado. Então ele precisa subir o tom, ele precisa pegar pesado. A hora que ele entendeu que o cara tá armado, ele pode baixar a guarda, que o cara não tá armado, ele baixa a guarda. Depois ele vai, pensa, quando a gente tá puto num dia, que a gente tem que respirar, agora eu vou ser brava, agora eu vou ficar, essa coisa da força é muito difícil, né? Então, para um policial é a mesma coisa. Então, quando você perguntou da força, além de pensar o uso da força na incursão em comunidade, para fazer operação grande, a gente tem que pensar no dia a dia. E que formação a gente está dando para esse policial? E que valorização a gente dá hoje? Só quem é valorizado é a rota. Né? Assim, quando a gente vê os policiais, os políticos fazendo propaganda eleitoral, ou indo, enfim, né, nas formaturas e tal, a rota é super importante, mas você tem um contingente enorme lá da Rádio Patrulha que fica meio invisível ali. Então, além da investigação, a gente precisa valorizar o policiamento arroz com feijão. Porque esse vai conseguir segurar o roubo de celular, esse cara, ele vai conseguir, em alguma medida, fazer algumas prisões em flagrante, mas que são importantes. Então, eu acho que tem esse outro ponto também, que a gente fala pouco. Segurança pública não é só o Rio e operação especial. Então, eu acho que a gente precisa sair desse lugar, porque quando a gente pensa que segurança pública é o Rio de Janeiro, meu amigo, a gente fica desesperado. Pô, interessante isso que você colocou, né, cara? Porque, por exemplo, o policial da Rota ou do BOPE, ele é um cara ali que ele vai alimentar a audiência, porque contar a história com esses caras envolvidos, as pessoas assistem muito e veem. Agora, o cara que tá mesmo nos becos aí, nas esquinas da vida,
pegando um país miserável, muitas vezes mal educado, o cara que tá resolvendo desde briga de vizinha a feminicídio, o cara que é situação de rua, que tá dormindo debaixo de da frente de uma loja e o cara não quer, e aí chama a polícia lá e a polícia fala, pô, eu não posso tirar o cara daqui, e o cara reclama com a polícia e fala, pô, se você quiser, você pode comer de graça aqui na minha loja, mas você tem que tirar o cara daqui, não sei o que, chama o cara lá, eu não quero ele mais dentro de casa, tira o cara, e a mulher chega, bota o cara de novo. Isso aí é o inferno, cara, no dia a dia das pessoas. E realmente, esse policial, ele é um grande herói. Eu tenho até um cara que fez um comentário, achei genial, quando a gente fez o dossiê do BOPE, tropas especiais, né? O cara falou assim, velho, tropa especial são 2 PM dentro de uma viatura em Guaianazes. Maravilhoso. Isso é uma tropa especial, porque esses caras lidam com coisa que eles não podem dar um tiro. Você não sabe de onde vem, o que tá fazendo, o que tá acontecendo. Você tá ali às cegas e você sabe que vai vir apoio, mas o apoio tá longe, nem sempre você pode chamar. Muitas vezes o cara tá ali, só tem uma farda. Esse tipo de cara, ele é um herói da sociedade mesmo, de verdade. Uhum. Ele é o cara que não mata ninguém. Ele não vai usar muitas vezes a letalidade policial, ele não vai subir o morro, mas ele tá ali tentando garantir a segurança pública do dia a dia. E é isso que tá pegando bastante. A questão dos roubos dos celulares, por exemplo, essa é um tema que ano que vem vai mexer muito com os afetos das pessoas, cara. Vai. Tá crescendo muito. Eu acho que a gente fala, né, que a gente vive uma crise de sensação, né? A gente tá com muito medo. A gente começava, aqui em São Paulo, nunca tive com tanto medo.